Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 30 de outubro, encerramento do mês, onde tivemos uma queda aí mais acentuada. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo, você tem um botão inscreva-se, é só clicar lá e deixar o sino das notificações devidamente ativado. O objetivo é que você aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado do canal e também toda a programação aqui na parte de análise. Radar do mercado, análise de fechamento, análise especial, radar da semana. Muito conteúdo aqui em termos de análise para você. Você pode também se inscrever passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever. Nesta análise eu vou falar aqui sobre o Ibovespa. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Vou falar sobre o Ibovespa. Vou falar aqui também sobre o mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, VEG 3, VVR3, LRN3, PK3, BBAS 3, BID 4, GOL 4 e MRFG 3. Então, são os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então a falar do Ibovespa, que terminou o pregão de hoje com queda de 2,72%. Dentro do que eu tinha comentado ontem na análise de fechamento do pregão. Essa queda aqui, quando ela fura aqui esse ponto de suporte aqui, mesmo que tivéssemos um pregão aqui para cima, a minha expectativa ainda seria de ter algo para baixo. O outro ponto que eu comentei ontem sobre essa questão da alta do pregão de ontem, eu não vi um retorno tão importante para cima de um patamar de suporte que foi perdido. E olhando para um gráfico de 60 minutos, uma chance de ter uma nova movimentação para baixo, ter sido só uma correção da queda para ter um novo movimento para baixo. Enfim, o mercado terminou confirmando isso hoje. Lembre-se sempre, eu não sei, como eu digo que eu não sei, é não ter certeza do que vai acontecer com o preço de um ativo num próximo pregão. Mas o mais importante é você saber se você vai comprar, se você vai continuar comprado, se você vai vender, se vai continuar vendido, onde é que vai ser seu stop. Isso a gente precisa ter o controle. O preço a gente não vai conseguir controlar, a gente vai conseguir trabalhar em cima de estratégias a favor de probabilidade, tentando buscar uma rentabilidade no prazo maior, mas sabendo que em alguns momentos vão ter momentos negativos. Não tem para onde correr em renda variável em relação a isso. Então, de maneira geral, o Ibov segue com viés mais de baixa, anulou completamente um cenário positivo que tinha terminado a semana passada, né, num cenário mais de alta. Em uma única semana de queda de 7,22%, anula os 3 candles de alta e traz uma expectativa de ter algo para baixo, que está de acordo com a questão do mensal. Para quem lembra da análise especial que eu fiz do Ibovespa, inclusive eu vou fazer uma nova análise especial do Ibovespa, nesse final de semana, no domingo. Encerrou o mês, análise especial do Ibovespa, falando sobre um panorama para o próximo mês. Então, na análise especial do Ibovespa, no início de outubro, eu comentei que o Ibov está dentro. Tinham 2 candles de baixa e ainda ficaria uma expectativa maior de perder a mínima do mês passado e ter algo para baixo. Esse mês estava muito bem e fechando assim aqui para cima, gerando a superação da máxima, anularia aquela expectativa de poder ter algo mais para baixo. Mas o que eu tinha comentado é de se ter 3 a 4 candles, que no gráfico mensal 3 a 4 meses, que poderia ter em relação à correção desse movimento de subida. Vem o que está acontecendo, ou seja, tentou voltar para cima da média, depois de ter fechado uma vez abaixo e manteve-se abaixo. Enfim, eu vou detalhar mais, entrar mais em detalhes do Ibovespa, olhando para um prazo maior, anual, quadrimestral, falando mais de detalhes sobre até a questão do trimestre na análise especial de domingo. Então, aguarde aí, deixa aí o sino das notificações ativado que você vai receber uma notificação que a análise está pronta lá para você assistir. Seguindo aqui, então, o Ibov termina o mês com queda de 0,69%. Né? A carteira perspectiva terminou em alta mais de 3%, superando o Ibov em torno de 3,7%. Isso é algo positivo, logicamente, mas também eu vou fazer um vídeo falando sobre todo o resultado da carteira, estatística da carteira, também aqui no decorrer deste final de semana, de hoje para domingo. Seguindo aqui, tem até segunda, né, que é feriado. Lembrando que segunda-feira é feriado e
Segunda-feira, a partir de terça-feira, o próximo pregão, a gente não vai ter mais aftermarket, que é 17h30 às 18 horas, e o pregão vai passar a fechar às 18 horas. Seguindo então para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos no mini índice. Veio lá embaixo, movimento de subida, levou mais tempo aqui para cair, terminou o pregão gerando sinal de alta, opa. Se continuar subindo aqui, ou seja, abriu subindo na terça-feira, foco em buscar a operação de compra preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, sabendo que vai ter um teto ali por volta dos 830, 94,830. Isso é um teto. Abriu forte para cima desse patamar e continuou gerando sinal de alta acima dos 830, fundo ascendente, num gráfico de 10 ou 5 minutos, beleza, continua buscando a operação de compra, principalmente fundo ascendente. Chegou aqui nesse nível, se abriu subindo, gerou topo aqui nessa região, foco em buscar a operação de venda. A favor, no cenário mais negativo. Abriu caindo, anulando essa formação de fundo, abriu caindo na terça-feira, anulando essa formação de fundo, volta a focar em operação de venda, preferencialmente de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Dólar, que hoje temos aí agora o Z20, né? DOL Z20 ou WDO Z20 no mini índice. Já tivemos aqui um pregão para baixo, 0,66% de queda. Dentro dessa queda que teve aqui no dólar, ele gera a perda da mínima de um candle anterior, um gráfico diário a tendência de alta. Com essa perda da mínima do pregão anterior, aumenta-se a chance ou de entrar um movimento lateral ou de entrar um movimento de baixo. Seria menos provável já chegar aqui e subir e romper essa máxima. Mas pode acontecer. Quando eu falo menos provável é que, como eu já disse, certeza a gente nunca vai ter na bolsa. E olhando então para o gráfico de o que a gente precisa ter certeza, assim, se eu vou comprar, se eu vou vender, enfim, se fosse aqui, chegar aqui no dólar, o que eu iria fazer? Vou buscar mais uma operação de venda, tecnicamente falando. Se abrir o pregão, o próximo pregão caindo, ou seja, veio aqui para subir, perdeu essa região de suporte, veio aqui para subir, não conseguiu, bateu na média, gerou a perda dessa mínima aqui, ou seja, apontando para ter um movimento de baixa. Abriu caindo, foco em buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, inclusive até de pivô de baixa. Próximo suporte na faixa ali dos 731 a 728. Depois disso, lá na casa dos 749, 709 a 706. Seria o próximo nível de suporte aí para o dólar. Por outro lado, o dólar abriu subindo e abriu para cima dessa região aqui por volta dos 754, que no pregão de hoje é inclusive ali no 755,5, abriu aqui para cima, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos acima dos 755,5, foco em buscar a operação na ponta vendedora. E olhando para o fechamento do mês aí do dólar, alta aí de 2,3%, o dólar segue dentro de um movimento de subida, vez 3 candles aqui de correção, 3 candles de alta. Eu ainda fico com a expectativa de poder ter algo aqui para baixo. Tem algum sinal para isso acontecer? Não, é uma expectativa, não tem nenhum sinal ainda. Olhando para o semanal, tem algum sinal? Não, tem um sinal aqui de pivô de alta, então segue apontando para cima. Quando eu falo expectativa, seria de não ir romper lá direto esse patamar, mas pode, a tendência como é de alta, ela pode ir lá e romper. Só a correção, na minha opinião, não foi tão suficiente para a gente ter algo muito relevante para cima ali dos 6 mil pontos, ou 6 pila. Seguindo aqui para e maiores detalhes sobre dólar, falando num prazo maior, também vai no radar da semana, que tende a ser produzido lá no domingo. Seguindo aqui para falar sobre as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou queda de 1,81%, ou seja, na hora que era para tentar se sustentar acima desse patamar, até acima desse aqui não conseguiu, voltou aqui para baixo. Tecnicamente está dentro de um movimento de subida, veio aqui para baixo e fez um candle ascendente com máxima e mínima superiores a do candle aqui anterior. Mas a tendência basicamente é de baixa. Veio aqui, bate aqui nesse patamar, tem ali um nível de suporte, então fica um viés mais negativo. Se ela tentar subir aqui de maneira fraca na próxima semana, gerar topo descendente, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora em cima dessa ação, que terminou o mês apresentando aqui uma queda de 3,42%, seguindo dentro do seu movimento de baixa, sem nenhuma sinalização de alta ainda. No semanal ainda terminou gerando pivô de baixa.
Então ela fica com viés de baixa. Enquanto não tiver um sinal contrário a isso aqui no semanal, no diário, não voltar, por exemplo, a trabalhar acima desse gap de baixa aqui lá na casa dos R$19,81 a R$19,88, seguimos com um viés mais negativo, seja de curto a médio prazo em cima de Petrobras. Vale 3, no dia de hoje, queda, pregão de ontem veio, se recuperou, bateu nos 60, agora sobe, volta aqui para baixo. Não conseguiu se sustentar acima da região dos R$62, R$61,80 a R$62, volta para baixo da média, ou seja, mantém sua tendência indefinida no curto prazo, gera uma semana negativa, lá de queda de 4,57%, no mês terminou ainda em alta de 2,44%, mas podendo também gerar algo aqui para baixo, gerar uma lateralização. É um ativo ainda forte, né? Se você parar para pensar que o Ibovespa caiu 0,69% no mês e a Vale ainda permaneceu em alta de 2,44%, ainda é um ativo que está mais forte do que a média, não necessariamente vai continuar assim. Essa região vai ser uma região importante de avaliação para esse papel. Se passar no mês de novembro, trabalhar abaixo dos R$60 e gerando topo descendente no gráfico no gráfico diário, vai ficar mais para se buscar a operação na ponta vendedora em cima desse papel. E, logicamente, apontando para se ter uma correção um pouquinho maior de todo esse movimento aqui de subida, ficaram aqui um pouco mais engasgadas, sabendo que o nível de suporte mais relevante da Vale, comentado até ontem na análise especial do ativo, na faixa dos R$ 56,30. O próximo ativo aqui a ser comentado é a VEG3, que terminou o mês bem também, alta lá de 15,42%, belo movimento de alta, deixou uma bela sombra superior, demonstrando fraqueza por parte dos compradores mais para o fechamento do mês, até normal, porque o Ibov puxou 7% para baixo, ou seja, a maioria dos ativos detonaram sua tendência ali de alta de curto prazo nesta última semana. E a VEG3 não foi diferente, ela acabou de montar aqui um pivô de baixa. Até dentro do meu Instagram, aqui no perfil @devinvest, se você tiver com o Instagram aí, é só acessar lá @devinvest e colocar para seguir. Lá eu comentei, para quem tinha me perguntado lá sobre a questão de stop da VEG, um dos pontos aqui de stop seria esse ponto aqui. E no radar da semana, no radar do mercado, eu mencionei também a perda dessa mínima aqui, porque depois desse candle de alta aqui, ó, se perdesse esse patamar, seria um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos e, consequentemente, aumentaria a probabilidade de queda do ativo, que era isso aqui. Ó. Perdeu essa mínima aqui, seria o ponto de saída e aumentaria, logicamente, a chance de perder esse nível aqui, como aconteceu. Então, no curto prazo, a tendência é de baixa na VEG3. Dalton, até onde vai essa queda? Não dá para saber exatamente até onde vai. Dá para você projetar alguns pontos, por exemplo, fazer a projeção aqui clássica. 73,27 é um ponto de projeção, 61,8% de todo esse candle aqui de baixo. E o outro ponto é na faixa dos R$70, que aí seria um ponto mais relevante em termos de suporte, que é o suporte lá do gráfico semanal, em cima aqui dessa semana do topo anterior. E olhando para o gráfico semanal, padrão ali baixista, né, de uma estrela da noite, sobe, gera um candle de indefinição, gera um candle de força, fechando para baixo da semana passada, que era um ponto de saída para quem estava comprado no médio prazo. Depois de um movimento de subida, aumenta a probabilidade ou de lateralização ou de queda. Fato que dificulta mais. Para Dalton entra comprando a VEG3 para a swing trade, eu não vejo alternativa de compra. Eu vejo um pivô de baixo. Se ela voltar a trabalhar acima, superar a máxima desse candle nos próximos pregões, ela anula o viés mais negativo e traz um aspecto mais positivo para se buscar a compra já acima dos R$79. Via Varejo, VVR3, dia de hoje, queda de 5,97%, 6% basicamente a ação. Gráfico semanal, terrível esse fechamento aqui de queda de 15,43%, porque isso aconteceu em cima da zona de resistência, bateu lá, perdeu essa mínima. Para quem estava comprado no médio prazo, seria um dos pontos de saída. Fechamento para baixo da média móvel de 13 períodos, outro sinal de saída. Perda da mínima desse outro sinal de saída, bateu em R$16,55. Ou seja, testou efetivamente nessa semana os R$16,64. Antes tinha ficado a 1 centavo disso aqui. Mas com esse candle aqui aumenta a probabilidade, mesmo que o papel ganhe força aqui para cima, o caminho mais provável, não necessariamente que é o que vai acontecer, é para baixo. Dalton, mas se você não sabe para onde vai acontecer, o que você faz então? Eu aguardo aqui um movimento de subida, se for fraco, girou topo descendente, eu vou buscar a operação de venda. Atuar a favor do que caminho mais provável. Se o mercado não confirmar a minha leitura,
ou não for para o caminho que eu considero mais provável, eu aciono o stop da operação. Isso, enfim, é o que eu tenho controle. O que vai realmente acontecer com o preço, eu não tenho controle. Suporte imediato para essa ação por volta ali dos R$17,00 e R$ 6,93. Essa zona aqui de suporte. E abaixo disso, a gente já vai falar no outro nível de suporte, que vai ser lá por volta dos R$ 15,55. Com uma relevância um pouco maior. E de maneira geral, também não encaixa a entrada no ponto comprador com essa sinalização de baixa forte no semanal e com a sinalização aqui de mudança completa de tendência na via varejo. Lojas Renner, LRN3, tendência de baixa de curto prazo nessa ação, pivô de baixa no gráfico semanal, tendência de baixa no médio prazo, apesar de estar em cima aqui de uma região. Ruim esse fechamento dessa semana. Ruim o fechamento desse pregão, com queda de 5,48%, com a confirmação de perda de 2 fundos. Então, nesse momento, cenário mais negativo também para a Lojas Renner. Cenário apontando para quê? Para continuar o movimento de queda. Suporte mais próximo aqui nesse momento na faixa ali dos 37,25. E pelo andar da carruagem vai caminhando para vir aqui nessa região de suporte, que aí seria lá na faixa dos 33,32. Vai bater lá? Não. Se o mercado mostrar alguma coisa diferente do que está aqui, não. Mas, por enquanto, a gente olha um pouco mais para o patamar de suporte. Para gerar alguma mudança dessa expectativa, o retorno para cima dos R$40 seria muito bem-vindo. Primeiramente, para cima dos R$ 39,61. Se voltar para cima dos 40, melhor ainda. PECAR3 foi uma ação escolhida tinha PECAR3 e CRFB3 lá nos stories aqui do @DVInvest, do perfil DVInvest lá no Instagram. A seleção foi pro @DVInvest, foi pro PECAR3. A tendência de baixa, o ativo que ganhou foi a tendência de baixa aqui nessa ação. E observando aqui o gráfico semanal, você tem um grande candle de alta. Depois de uma série de candles aqui de baixa. Você tem uma pancada para cima. Opa, olha os compradores aqui. Só que aí quando você vê esses compradores e cadê a sequência deles? Onde é que eles foram? Para onde eles foram? De onde eles vieram? O que eles comem? Volta aqui para baixo e perde basicamente a mínima, aí sumir os compradores mesmo. Então fica um viés mais negativo, perda desse patamar. Cenário mais baixista do papel, não vejo oportunidade de compra, a não ser que seja comprar esse nível de suporte, mas não me interessaria muito fazer essa entrada agora contra a tendência. Pode até dar certo, mas é só que não me interessaria muito em fazer isso aqui. Muita força para baixo desse nível de fundo, caminho mais provável depois de alguma correção seria ter algo mais para baixo ainda, baseando lá inclusive na sinalização negativa do gráfico semanal. BBAS3, Banco do Brasil, já era tendência de alta também de curto prazo, movimento pesado para baixo, perdeu todos os candles anteriores, fundo anterior, deixou um gap de baixo que quem sabe um dia vai ser fechado. É uma máxima, né, na análise técnica, não levo tão ao pé da letra, mas olha só aqui no gráfico semanal, por conta do que fez aqui, nesse candle, anulando lá, assim, olha os compradores, opa, os compradores aqui, cadê os compradores? Os vendedores simplesmente retomaram o controle da situação, gerando esse forte candle de baixa, anulando ali o candle grande de alta, voltando para baixo da média, topo descendente, um pouquinho abaixo do topo anterior, topo descendente, maior probabilidade de ter um movimento de queda, maior probabilidade de a gente ver em novembro, pelo menos minha expectativa é essa, de caminhar para os R$ 28,88 a R$ 28,11. Fechar aqui esse gap de alta, ponto de suporte. Nenhum sinal de entrada por enquanto em BBAS3, na realidade dentro desse contexto que eu estou mencionando. Em novembro, meu maior interesse seria avaliar venda no início de um movimento de queda, no início de um novo movimento de queda do primeiro topo descendente no gráfico diário de Banco do Brasil. Não só Banco do Brasil, BBDC4, também Bradesco, seria uma das possibilidades, falando em termos de banco. E por falar em banco, BID4, olha só o movimento de baixa de BID4 após ter montado um topo duplo que já logicamente projetou essa altura aqui facilmente para baixo, ultrapassou forte, gerou pivô de baixa no gráfico semanal,
candle muito forte nessa semana, 19% de queda, perda desse patamar, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Então, um ativo também que não traz, nesse momento, um cenário para entrar comprando. Quando você olha, pelo menos quando eu vejo um movimento com 3 candles já fortes de baixa, aí você tem mais 3 ainda, 6 candles muito fortes de baixa, é um indício aqui forte de domínio por parte dos vendedores em cima desse papel. Ou seja, para ter movimento contrário a esse aqui, o sofrimento tende a ser um pouco maior. Então, nesse momento, eu não olharia muito para a ponta compradora nessa ação. Eu ficaria muito mais interessado, logicamente, assim como eu falei de BBS3, a planejar a operação de venda após alguma correção da queda aí da BID4 nesses últimos 6 pregões. Gol 4. Dia de hoje, queda de 5,54%. A ação que vinha de uma tendênciazinha de alta, sofrida, vinha aqui, caía, tentava subir, vinha para baixo, tentava subir, vinha para baixo, tentava subir, volta para baixo, subir, volta para baixo, ou seja, sofrimento para subir. Aquela subida de escada e queda de elevador. Forte para baixo, perde fundo anterior, ontem tentou gerar ali algum sinal de recuperação, não conseguiu confirmar hoje nessa superação de máxima, já volta para baixo, faz um fechamento abaixo desse patamar de fundo. Gráfico semanal, depois de uma longa lateralização, candle de força, perdendo 3, 4 semanas para trás. Caminham abrindo espaço para buscar um outro nível de suporte mais importante, que olharia ali para ponto assim, mais relevante por volta ali dos 13 para 12,50. Faixa de preço um pouco mais relevante ali de suporte. Vai bater lá? Não dá para dizer, mas que temos aqui uma sinalização mais negativa, daria até para pegar um Fibonacci em cima aqui desse gráfico semanal, traçar aqui um Fibonacci clássico, projeção de queda primeiramente nessas 13,55 e outra ali mais por volta dos R$12, projeção clássica, né? Essa seria a projeção clássica aí do Fibonacci. Se a gente pegar essa projeção alternada em cima desse pivô de baixa, a projeção primeiramente nos 15 e 19, 100% desse movimento projetado a partir dos 20,48, já está em cima. E a projeção de 161,8%, ficando ali em cima de uma zona de antiga resistência que pode funcionar como um ponto de suporte, quando ponto de alívio ali da queda dessa ação. Enfim, topo descendente nesse atual cenário, foco em venda de swing trade nessa ação no decorrer desse mês de novembro. E MRFG3, Marfrig, mais uma que termina a semana mal, né? Perdendo um nível de suporte. Já está em cima de outro, mas apontando para perder ali o último fundo ascendente de toda a tendência de alta, que está aqui na faixa dos 13,57. Mas aqui, só olhando para cá, ó, tenta gerar um sinal de alta e já perde isso aqui, não vai? Aponta um pouco mais para baixo, e aí um pouco mais para baixo a gente está falando em suportes na casa dos 13,20, seguido de R$12,35. Cenário aqui de tendência de baixa de curto prazo também. Tendência de baixa basicamente já no médio prazo ali olhando para esse pivôzinho de baixa. Mais outro ativo com um cenário mais para queda, ou seja, mês terminando de forma negativa de maneira geral, ou seja, a última semana matando aí um cenário positivo e entrando novamente naquela questão que eu menciono, ou seja, por mais que você tenha um cenário favorável, por exemplo, como era o do próprio índice Bovespa, tem um cenário aqui favorável. Significa dizer que vai subir, é certeza que vai subir? Não. Você traça estratégias dentro desse cenário favorável em busca de operação, por exemplo, de compra. Se não gerar essa operação de compra, dá para se trabalhar na operação de venda desde que gere aqui algumas sinalizações para baixo dentro dessa mudança de cenário. E lembrando sempre da questão a mensuração aqui dessa questão de mudança de cenário é na questão da gente ter a estratégia não só de entrada, mas a estratégia de saída. Focar em ter uma perda menor nas operações que dão errado, falando de operações de swing trade. Então aqui alguns ativos, vários ativos tiveram operações, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal, de possibilidade de saída para quem trabalha com stop aí automático. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Esqueci de mencionar aqui, terminei não abrindo aqui, o resultado do mês nas recomendações de swing trade. Deixa eu colocar aqui na tela, ver se vocês conseguem visualizar. Resultado das recomendações aí de swing trade ficou basicamente no mês, tivemos aqui a
uma alta no mês de 2,43%, deixando aí o ano com alta de praticamente 8,9%, ou quase 9%, vamos dizer assim. Então seguimos aí de forma positiva em 2020 nas operações de swing trade. Daqui a pouco não, né? Ou hoje, ou no próximo pregão, ou nesse final de semana, eu vou divulgar não só a carteira perspectiva, que é a carteira mensal para o próximo mês. Vou divulgar também o resultado, vai ter o relatório dentro do aplicativo DV Invest das recomendações desse último mês. Vocês viram aí na tela o resultado. Vai ter o relatório de todas as recomendações, qual o resultado, como é que está a curva do capital, tudo dentro aí do aplicativo DV Invest. E também as carteiras de ações, perspectiva, exponencial, carteira de fundos imobiliários, tudo isso vai ser reportado. A nova carteira para o próximo mês, a carteira exponencial para a próxima semana, tudo vai ser colocado dentro do aplicativo DV Invest disponível para iOS e para Android. É só acessar lá e já ter essas carteiras aí para que você possa verificar quais são as 15 ações que eu vou selecionar. 10 para o próximo mês e 5 para a próxima semana, e quais são os 5 fundos imobiliários que eu vou selecionar para o próximo mês. Grande abraço, um excelente feriadão, final de semana, feriadão, e até breve.